Olá, alunos da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Railda, de matemática, e nós vamos trabalhar com matrizes classificação 1. Quais são os nossos objetivos da aula de hoje? Então vamos lá. Então, os objetivos vai ser identificar os diferentes tipos de matrizes. Também vamos identificar os elementos da diagonal principal e da diagonal secundária de uma matriz quadrada. Então vamos pensar um pouquinho. Você lembra o que é uma matriz coluna? E uma matriz linha? A gente já viu em aulas anteriores, certo? Quais são os outros tipos de matrizes que existem? Então, para que a gente realmente veja o objetivo de hoje, que é a classificação de matrizes, vamos relembrar como que a gente define uma matriz. Então, define-se ou denomina-se matriz M por N, uma tabela formada por M vezes N números reais, dispostos em M colunas e M linhas e N colunas. Então, aqui nós temos uma matriz do tipo, uma matriz A do tipo M por N, e ela será escrita genericamente do seguinte modo. Então, aqui nós temos N elementos dentro de uma matriz, que eu posso começar com A11 e finalizar com A1M. Então, como que eu leio essa matriz de forma abreviada? Matriz A dos elementos A e J, do tipo M por N, aonde eu tenho esse intervalo de 1 menor igual a I, menor igual a M, e também 1 menor igual a J, menor igual a N. E I e J pertence a N, certo? Então ali a gente já reviu o conceito de matriz. Agora a gente vai para a classificação das matrizes. Então, na matriz linha, é a matriz que possui uma única linha, ou seja, tem ordem 1 por N. Então, aqui nós temos um exemplo de uma matriz com uma linha e 3 colunas. Então, a gente lê ordem 1 por 3. Já na matriz coluna, é a matriz que possui uma única coluna, ou seja, ela tem ordem M por 1. Veja o exemplo aqui. Nós temos então a matriz com 3 linhas e uma coluna. Lembrando sempre que nós fazemos a leitura sempre pelas linhas e depois a coluna. Então, nesse caso, nós temos uma matriz coluna de ordem 3 por 1. 3 linhas e uma única coluna. Agora a gente vai trabalhar com a matriz quadrada. Então, o que é a matriz quadrada? É a matriz que possui um número de linhas igual ao número de colunas. Neste caso, dizemos que a matriz é quadrada de ordem N. Observe aqui o exemplo dessa matriz A. Nós temos 2 linhas e 2 colunas. Então, a matriz a gente lê quadrada de ordem 2. Observe a matriz B, onde nós temos 3 linhas e 3 colunas. Também falamos que é uma matriz quadrada de ordem 3. Então, consideremos a matriz A e J quadrada de ordem N. Os elementos A e J em que I igual a J, ou seja, A11, A22, A33, A44 e assim sucessivamente até ANN. Formam a diagonal principal desta matriz. A diagonal secundária é o conjunto dos elementos A e J em que 1 mais J é igual a N mais 1. Como é que isso funciona na prática? Nos exercícios. É isso que daqui a pouquinho nós já vamos perceber. Porém, observe aqui como que eu identifico a matriz
principal, aliás, a diagonal principal e a diagonal secundária dentro de uma matriz. Presta muito atenção naquele recadinho do retângulo. Se I igual a J, então a IJ está na minha diagonal principal, porque é aquilo que eu falei agora há pouco. A11, A22, A33 e eu posso ir até AMN. Então, para que a gente consiga aí fixar o nosso aprendizado em relação a essa matriz classificação, vamos fazer um exercício. Observe lá, seja a matriz quadrada de ordem 3. Então, isso quer dizer que eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Determine quais são os elementos da diagonal principal, certo? E os elementos da diagonal secundária. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna com a resolução. Tenho certeza que você conseguiu resolver este exercício. Vamos fazer a correção então, gente? Observe lá. Então, nós temos uma matriz, né, de ordem 3 por 3, logo 3 linhas e 3 colunas. Aonde eu tenho 1, 3, 5, 2, 4, 8, 9, menos 7 e 2. São os elementos da diagonal principal. Eu quero saber quais são os elementos da diagonal principal e da secundária. Então, eu vou tirar, né? Primeiramente, vou passar um traço aqui, identificando essa diagonal principal e a outra diagonal na secundária. E agora eu vou retirar, né, dessa matriz quais são esses elementos. Então, lembrando que na minha diagonal principal, eu tenho A11, que equivale ao número 1.
A22, que é o 4, e A33, que é o número 2. Então, esses são os elementos da minha diagonal principal. Logo, o que é que tenho na diagonal secundária? A13, que é o 5, e o A31, que é o 9. Então, aqui eu consegui identificar esses elementos tanto na diagonal principal quanto na diagonal secundária. Tá? Então, aqui eu não precisei resolver nada, apenas retirar, né, esses elementos, identificando as diagonais, certo? Agora a gente vai fazer um outro exercício para que a gente pratique, né, e o nosso aprendizado aí seja efetuado. Então, dadas as matrizes A e J, 2 por 2. Então, é uma matriz de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. Sendo, aí ele me dá uma lei de formação, A e J e elevado a J. E uma matriz B, B e J, também de ordem 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Sendo B e J igual J elevado a I. Ele quer que eu determine 3 letras aqui, aliás, 4 letras. Na letra A, eu vou somar A11 mais B11. Na letra B, A12 menos B21. Letra C, A21 vezes B21. E na letra D e última, A22, onde multiplico B11 mais B22. Eu tenho uma dica aqui para que você realmente consiga resolver este exercício sem nenhuma dificuldade. Você vai construir 2 matrizes primeiro, de acordo com a lei de formação que ela me indicou, tanto na matriz A quanto na matriz B. Aí nós já retornamos aí com a resolução do exercício.
vamos resolver passo a passo todas as letras. Então, observe lá. Primeiro, nós vamos então montar essa matriz, certo? Nós vamos construir a matriz A e J 2 por 2, ou seja, de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. Então, aqui eu tenho a construção dessa matriz A. A11, A12, A21 e A22. 2 linhas, 2 colunas. Agora eu vou resolver de acordo com a minha lei de formação para IJ, aonde eu tenho I elevado a J. Quem são esses valores? Então, observe aqui. No A11, o meu I é 1, o meu J é 1. Logo, 1 elevado a 1, o próprio 1. No A12, o meu I é 1 e o meu J é o 2. Logo, 1 elevado a 2 é o próprio 1. E assim eu vou sucessivamente. 2, 1, o 2 é o meu I, o meu 1 é o meu J. 2 elevado a 1 é o próprio 2. E o último termo desta matriz, que é o A22, aonde o I é 2 e o J também é 2, formando 2 elevado a 2, 4. Então, eu já tenho a matriz A construída. 1, 1, 2, 4. Certo? Agora, a gente vai construir a matriz B. O que ela diz? Também que é uma matriz 2 por 2, logo 2 linhas e 2 colunas, aonde eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a matriz A. Porém, observe que agora eu mantenho J e elevo o I. Então, aqui para o B11, ok, mesma coisa. Já no B12, então o meu 2 é a base, o meu expoente é 1. O resultado é 2. Agora, na B21, o meu J é 1 e o meu expoente é o 2. E no B22, o meu J é o 2 e o meu expoente I também é 2, onde eu construo o último valor, que é o 4. Então, observe como é que ficou a construção da matriz B. 1, 2, 1, 4. Agora, a gente já tem capacidade, né, para resolver as letras conforme as minhas matrizes. Na letra A, ele pediu o quê? A11 mais B11. Então, eu vou lá na matriz, observo os valores, que é este e este da matriz B. Logo, 1 mais 1, 2. E assim eu vou fazendo para as demais linhas. Na letra B, ele me pede A12 menos B21. Observe lá também, pego na matriz quais são os valores. B12, 1 e B21, também 1. 1 menos 1, 0. Agora eu vou multiplicar B21 vezes B21, certo? Então, B21, aliás, A21 e B21. 2 vezes 1, 2. E assim para a letra D. A22, que é, ou seja, A22, segunda linha, segunda coluna, 4. B11, primeira linha, primeira coluna, e B22, ou seja, segunda linha, segunda coluna. Então, primeiro lembre que eu resolvo o que está entre parênteses, ou seja, 1 mais 4, 5, vezes 4, 20. Assim, finalizamos detalhadamente este exercício. É muito importante que você anote no seu caderno toda a resolução para que esse exercício, então, ele fique de modelo para os demais exercícios. Agora eu tenho um desafio para vocês. Nós vamos ter 3 alternativas que você então vai poder montar essas matrizes conforme o que está especificando. Letra A, uma matriz linha 1 por 4, cujos elementos formam múltiplos de 3. Lembra o que são múltiplos de 3? Na verdade, nada mais é do que usar a tabuada, porém, quando eu
comento ou quando eu falo em múltiplos, são números infinitos. E o que quer dizer 1 por 4? Uma linha, 4 colunas. Letra B. Uma matriz coluna, 3 por 1, cujos elementos sejam números naturais maiores que 10. Então, eu posso escolher qualquer número natural maior que 10. Lembrando que eu quero coluna, então eu tenho 3 linhas e uma coluna só. E a C e última, uma matriz quadrada de ordem 3, cuja diagonal principal tenha elementos unitários. Então, eu posso colocar números positivos, números negativos, mas que seja somente com um número. Lembrando que a matriz quadrada de ordem 3 vai ser 3 linhas e 3 colunas. Então, uma sugestão para vocês em relação ao desafio, e fica aqui então. Como a letra A, ele me pediu, uma matriz 1 por 4, então o que são? São 4, uma linha, e 4 colunas. Na letra B, e também múltiplos de 3, Então, 3, 6, 9, 15, 18, 21, você pode usar então qualquer múltiplo de 3. Na letra B, ele me pediu uma matriz de 3 linhas e uma coluna e os números naturais, maior que 10. Então, no caso aqui, a prof colocou como sugestão, o 15, o 12, o 30, mas você também pode pôr aí qualquer número natural, o 25, o 14, enfim, o número de repente da sua idade, da sua data de nascimento. Então, você pode usar qualquer número, lembrando sempre que eu quero uma 3 por 1, ou seja, 3 linhas e apenas uma coluna. E na letra C e última, Então, uma matriz C de ordem 3. Então, ela tinha que ser 3 linhas e 3 colunas, 3 linhas e 3 colunas, cuja diagonal principal, tem elementos unitários. Então, aqui no caso, todos os elementos da diagonal principal foram 1. Posso colocar outros valores? Com certeza, aqui foi apenas uma sugestão, mas tenho certeza aí que você mandou muito bem nesse desafio e conseguiu realmente realizá-lo. Então, o que a gente viu na aula de hoje? Bastante coisa, gente? Então, primeiro, a gente relembrou de matriz linha, matriz coluna e principalmente, matriz quadrada. Identificar o que é uma matriz quadrada, que ela possui o número de linhas
igual ao número de colunas. Eu posso dizer que uma matriz é de ordem 2 quando ela tem 2 linhas e 2 colunas, ou que ela é uma matriz de ordem 3 quando ela tem 3 linhas e 3 colunas. Espero que vocês tenham aprendido muito nesta aula. Revejo vocês até a próxima.